Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 12 de outubro, nós vamos meditar de Ageu, do capítulo 1 ao capítulo 2. E vamos iniciar o livro de Zacarias, com o capítulo 1 e o capítulo 2. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Livro de Ageu tem apenas 2 capítulos. O nome de Ageu quer dizer festa de Yahvé. Possivelmente ele nasceu numa data comemorativa para o povo judeu, né? Para receber esse nome, que celebrava um evento importante. Não sabemos qual foi esse, né? Mas é nítido pelo nome que ele recebeu. Ageu, né? Alguns historiadores acham que Ageu ele viu o templo de Salomão e ele foi para o exílio. E quando ele retorna do exílio, ele já tinha uma idade bem avançada. Outros já acreditam que ele nasceu durante o exílio, né? Ele era jovem ainda quando retornou para Jerusalém. Não há um consenso, né, em relação à vida deste profeta. Outros acham que ele nem foi para o exílio, que ele continuou em Jerusalém. E aí, o que nós podemos ver é que o texto, o propósito desses 2 capítulos de Ageu é admoestar o povo para obedecer ao Senhor, né? Quanto à reedificação do templo. Então, esse vai ser o ponto central do livro de Ageu. Então, ele começa no capítulo 1 exortando o povo à reedificação do templo. Lembrando, né, que quando vamos falar de reedificação de templos, vamos lembrar aí de 2 pessoas importantes, né? Vamos falar de Neemias, que foi aquele que recebeu o comando, né? E foi aquele homem que pensou na reconstrução dos muros. E Esdra na reconstrução do templo. Então, logo podemos ver que Ageu vai falar desse tempo. No ano segundo do reinado de Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. E esse panorama aqui nós vamos ver descrito no livro de Esdra, Esdra 4, Esdra 5 e Esdra 6. Assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de edificares vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso pecado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comei, mas não chega para fartar-se. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe de salário, recebe-o para pôr num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me alegrarei, me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu sou um assopro e o dissipei. Por que, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre para a causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra o seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre homens, animais e o trabalho da vossa mão. Então, ou seja, as bênçãos estavam impedidas porque o povo estava pensando no seu próprio bem-estar, né? Não priorizaram a edificação da casa de Deus. E hoje, será que é diferente?
Hoje não falamos de templo físico, mas falamos do reino de Deus. Quantas vezes a prioridade é o nosso bem-estar e não o estabelecimento do reino de Deus. Sendo que somos de passagem aqui dessa terra. Viemos aqui apenas por um propósito. E quando voltarmos, não levamos casa, carro e nem dinheiro. O que levamos sim é o propósito cumprido, estabelecido, voltando para o Pai, recebendo o galardão de cumprir o propósito, né? E aí, aqui nós vemos muita semelhança com os dias de hoje. E aí nós vamos ver que aqui o povo atende à voz do Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zodaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, os qual o Senhor, seu Deus, os tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Olha que coisa linda, não é? E ele continua dizendo, então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Então, olha que lição. Quando o nosso coração está em Deus, em cumprir o propósito, em, sabe, se agradar da vontade de Deus, Deus tem prazer de nos abençoar. Deus nos diz, estou convosco. Mas quantas vezes o nosso coração está distante do propósito de Deus? Pense aí a respeito disso. E aí ele continua, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e eles vieram e puseram-se ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês. E a glória de Deus, sabe o quê? Vem habitar no templo. Olha que coisa mais linda, não é? No 2º ano do rei Dário, no 7º mês, no 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, fala agora, Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E agora vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Zodaque, filho do sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Olha, Deus suscita, sabe o quê? Êxodo, é mesmo, Êxodo 33:14. E farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse tempo darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, o texto de Hebreu, apenas 2 capítulos, nos ensina tanto a priorizarmos o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso, o resumo do livro de Ageu, né? E aí nós vamos ver que Deus vai repreender, claro, a infidelidade do povo, e a promessa do Senhor a Zorobabel é o finalzinho do capítulo de Ageu. Zacarias, né? Ele era sacerdote e profeta, isso mesmo. E Zacarias era um nome muito comum naquela época, né? Chama-se, o significado dele, Yahvé lembra. Esse Zacarias não é o pai de João Batista, lá é outro Zacarias. Esse Zacarias aqui, ele foi sacerdote, sim, profeta, e ele viveu, né, para ministrar aos habitantes de Jerusalém após o retorno do exílio babilônico, né?
E nós vamos ver, e ele vai direcionar a comunidade judaica que havia retornado a Judá e aos judeus que estavam presos no exílio, né? Ele começa dizendo, exortação ao arrependimento, no capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, o Senhor se irou em extremo contra o vosso país. E isso, né, está relatado em Esdra, né? Portanto, dizei-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais os vossos pais quem clamaram os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram e nem atentaram-se ao Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso viveram para sempre? Contudo, as minhas palavras, os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez, tensão de nos tratar segundo os vossos caminhos, segundo as vossas obras, assim ele o fez. E aí vem a primeira visão, né, que Deus dá ao profeta Zacarias. Então, nós vamos ver a primeira visão e a segunda visão aqui no capítulo 1 e a terceira visão, onde Jerusalém é medida, no capítulo 2. Israel é exortado a voltar a Sião, que é o finalzinho do capítulo 2. E amanhã a gente vai fazer um resumo de todas essas visões, porque amanhã nós falaremos, né, no capítulo 3, que é a quarta visão do sumo sacerdote Josué. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos o nosso coração diante de ti. Queremos estar com os nossos olhos atentos e conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor, saber dos teus propósitos, dos teus desígnios, dos teus mandamentos e, Senhor, priorizarmos a tua palavra, o teu querer e a tua vontade. Nisso reside a bênção do Senhor sobre nós. Queremos colocar diante de ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.